Renan, a conclusão que a gente chega após esses números é que o governo vai deixar de governar. É exatamente isso, Vac. A conclusão que a gente chega é que o governo se autoimpôs um arcabouço que não deve durar nem mesmo 3 anos, né? Em 2026, ele vai ter que fazer alguma escolha muito difícil. Ou ele abandona esse arcabouço, flexibiliza ainda mais as regras que já eram relativamente fracas na nossa avaliação e na avaliação do mercado, eu diria, ou ele faz alguma coisa para apertar os cintos, reduz o crescimento das despesas, muda a regra do salário mínimo, muda os pisos constitucionais. A ideia é que alguma coisa tem que ser feita. Ou muda o arcabouço, ou mudam as regras de crescimento das despesas. Para que lado vai quebrar, Daniel? É uma expressão tradicional no vocabulário anglo-saxão. Em algum lugar, alguém vai ceder. Quem vai ceder? É muito complicado, né, Vac? Eu diria que, por coincidência, segundo o nosso estudo aqui, vai ser bem num ano eleitoral, 2026. Então, nossa expectativa aqui é que o desejo político de gastar mais, de aumentar os benefícios sociais, conceder reajuste de servidor, provavelmente vai prevalecer e o arcabouço vai sofrer alguma modificação. Eu queria ressaltar que o nosso estudo ele é feito de uma forma assim, relativamente benevolente. Nós pegamos as regras mínimas de correção dos pisos constitucionais, de saúde e educação e de emendas parlamentares. Então, todas essas despesas estão crescendo pelos seus pisos mínimos, pelas suas regras atuais. O governo não pode querer colocar emendas parlamentares acima das emendas obrigatórias. A gente vê isso num retrospecto dos últimos anos, que é muito complicado, né? O Congresso está avançando cada vez mais dentro do orçamento. E os pisos de saúde e educação também têm que ser mantidos nesses mínimos. E a gente vê que o governo normalmente coloca um pouco a mais. Saúde sempre foi maior do que o piso e educação foi só um pouquinho. É algo que, então, novamente, são regras que todas estão evoluindo pelo mínimo, e além dessas, a gente considera que os investimentos também vão evoluir pelo mínimo ditado pelo arcabouço, que atualmente é 0,6% do PIB. Então, o governo não pode querer intensificar os gastos do Minha Casa Minha Vida, do Programa de Aceleração do Crescimento, qualquer uma dessas despesas. Então, mesmo com regras benevolentes muito pequenas, em 2026 o orçamento já fica ingovernável. Deixa eu ver isso. Uma outra... Renan, só um instante, só para eu colocar o Daniel. Daniel, você está me ouvindo, Daniel? Agora sim, William. Ah, que bom. O Renan estava respondendo já uma pergunta que eu queria que você também abordasse, que tem a ver com se o governo entende essa situação apontada pelo estudo. A situação, em belo resumo, é o seguinte: não vai ter o que governar. Se governar é decidir para onde eu vou colocar o que eu tenho no orçamento, o orçamento já está todo definido. Depende de qual governo a gente está falando. A gente pode dividir da seguinte forma: Simone Tebet e Fernando Haddad, grosso modo, de um lado, e aí toda a ala política de outro. Eu explico. Quando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias estava sendo preparado, chamou a atenção da ministra Simone Tebet um número. Ali, conversando com os técnicos do Ministério do Planejamento, ela viu que as despesas discricionárias do orçamento, que hoje são só 2% do orçamento, já não são não é quase nada, né? Vamos combinar que isso dá uma margem de manobra limitadíssima para qualquer governo. Em mais 2 anos, a gente vai estar falando de só 1%. 1% do orçamento vai ser gasto discricionário. Essa margem de manobra que já é tão reduzida vai cair pela metade. Então o que ela fez? Na semana ali em que a gente teve o início das inundações no Rio Grande do Sul, foi um movimento não combinado, mas coincidente ali, que tinha um fundo de preocupação conjunta. A ministra Simone Tebet deu uma entrevista chamando atenção para a necessidade de fazer essa desvinculação dos pisos constitucionais e a desindexação, e o ministro Fernando Haddad chamou atenção para um artigo do economista Braulio Borges, da LCA Consultores, que também chamava atenção para esse ponto. Os dois queriam iniciar um debate sobre esse assunto, não para agora, o problema não é agora, o problema é 2026, logo chega. E a reação
foi imensamente contrária, verbalizada publicamente pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que já saiu dizendo não, aí não, e matou esse assunto com um pau de macarrão, mas também numa série de pessoas ali da ala política do governo que disseram não existe a mínima chance nesse momento de prosperar esse debate. Vamos